Então vamos lá, ó, resolver essa questãozinha da CESP que apareceu aí no concurso da PM de Alagoas em 2017, beleza? Então a questão diz o seguinte, ó: de um grupo formado por 10 soldados veteranos e 15 soldados novatos, serão escolhidos aleatoriamente 3 soldados para compor a guarda do quartel durante uma noite. A respeito dessa guarda, julgue o próximo item. A probabilidade da guarda ser composta somente por soldados veteranos é superior a 6%. E aí? Então vamos lá, observe. Então é uma questão de probabilidade. Logo, eu tenho que saber a definição de probabilidade, como eu acho probabilidade, o que é probabilidade. Ele fala aqui, ó, que essa guarda é composta somente, beleza? Somente por soldados veteranos. Significa então o que? Observe, ó, eu tenho que escolher 3 soldados e apenas soldados veteranos. Logo, significa que o primeiro é veterano e o segundo é veterano e o terceiro é veterano, tá ok? Então vamos lá, o que é probabilidade? Probabilidade, por definição, é o que? O número de casos favoráveis, ou seja, o que eu quero, dividido pelo total de casos, beleza? Então observa aqui, ó, qual é a probabilidade do primeiro ser veterano. Então você já sabe que tem uma fração, no denominador é o total, né? O total, o todo, no caso aqui o total é o que? 10 mais 15, que dá 25, ou seja, ao todo você tem 25 soldados, Só que o que você quer é que seja veterano. Então, quantos veteranos você tem? 10, tá? Então, a probabilidade do primeiro ser veterano é de 10 por 25. E do segundo? Observe. Agora você tem quantas possibilidades para escolher o veterano? Agora você tem apenas 9. Por quê? Porque você aqui, ó, já escolheu um veterano. Então agora na sua frente você só tem 9. E ao todo você tem quanto? Ao todo você tem 24. Porque você tinha 25. Como você já escolheu um, então você tem apenas 24, beleza? E o terceiro, para ser veterano, agora você tem quantas possibilidades na sua frente? Apenas 8 possibilidades. Porque ao todo você tinha 10, mas você aqui, ó, já escolheu um veterano e aqui escolheu outro veterano, ou seja, você já escolheu 2. Então resta 8, beleza? E o total aqui, ó, no denominador é quanto agora? Agora é 23, porque você tinha 25, mas já escolheu 2, então agora você tem 23. Então, como você quer a probabilidade disso acontecer e isso acontecer e isso acontecer, então esse i, ó, é a ideia de probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade desejada aqui é o produto dessas probabilidades, tá? É o produto dessas probabilidades, beleza? E segundo a CESP, ela afirma que esse resultado aqui, ó, esse produto é maior, ou seja, é superior a 6%, Então, logo, basta você fazer essa continha e comparar, né, verificar se isso realmente é maior do que 6%. Então, vamos lá. Observe. Aqui, ó, já dá para a gente simplificar, né? 8 por 24, ó. 8 dividido por 8 dá 1. E 24 por 8 dá o que? Dá 3. Agora dá para dividir, ó, 9 por 3. 9 dividido por 3 dá o que? Dá 3. Aqui, ó, dá para simplificar por 5, né? 10 por 5 dá 2. E 25 por 5 dá o que? Dá 5. Beleza? Agora a gente tem o que? No numerador a gente tem 2 vezes 3 vezes 1, que dá 6. E no denominador a gente tem 5 vezes 23. 5 vezes 23 e segundo a CESP, isso aqui é maior do que 6 centésimos, beleza? Ou 6%. Agora observe, eu vou dividir ambos os membros por 6. Então aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1. E aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1.
que é a mesma coisa que está multiplicando ambos os membros por 1/6, beleza? Então logo a gente tem, ó, que no lado esquerdo, né, a gente tem 1 por 5 vezes 23, e no lado direito a gente tem 1 centésimo. 1 centésimo, beleza? Agora observe como você faz para comparar isso aqui. Uma opção é você fazer o produto 5 vezes 23, e aí você tem uma comparação de fração. E aí existem várias maneiras de você comparar, beleza? Agora eu vou usar uma ideia aqui, ó, que é a seguinte, ó, vou pegar um caso particular. Observe, quem é maior? 1/2. Se você comparar 1/2 com 1/3, quem é maior? E aí você tem várias maneiras de comparar isso aqui, beleza? Uma maneira que eu acho fácil e rápida, como são números pequenos, é você dividir aqui, ó, o numerador pelo denominador. Então, se você dividir 1 por 2, isso aqui vai dar 0,5. E aqui, ó, se você dividir 1 por 3, você vai achar aproximadamente 0,3, tá? Porque isso aqui vai dar uma dízima, beleza? Logo, você tem que 0,5 é maior do que 0,3, ou seja, 1/2 é maior do que 1/3, tá ok? Então, observe. Analisando isso aqui, você consegue observar que o 2 ele é menor do que o 3. O 2 ele é menor do que o 3, ou seja, então olha só, quando você tem, né, uma comparação de frações desse tipo, né, ou seja, ó, o numerador aqui, ó, os numeradores são iguais a 1, e aí você observa o quê? Que quando você compara os denominadores, ó, o sinal de desigualdade inverteu, né? Aqui estava maior, aqui ficou menor. 2 é menor do que 3, beleza? Então significa que se isso aqui é maior do que 1 centésimo, então comparando os denominadores, ó, usando essa lógica, a gente tem que 5 vezes 23, aí você tem que inverter agora o sinal, é menor do que 100, beleza? Agora observe, 5 vezes 23 é menor do que 100? Não, né? Por quê? Porque 5 vezes 20 já dá 100. Então, se você tem um número aqui que é maior do que 20, logo, quando você multiplicar por 5, vai dar maior do que 100. Portanto, o item está errado. Então, observe que, usando essa ideia, né? Você observa que só usei aqui ideia de simplificação. Não precisei saber quanto é 5 vezes 23. Então, você seja esperto. Na hora da prova, você tem que resolver as questões de maneira rápida, tá? Então, essa ideia de fazer simplificações, eu acho uma ideia bacana que faz com que aí você resolva as questões aí mais rapidamente, beleza? Então, essa é uma ideia. Então, a outra ideia que você poderia usar aqui, ó, para fazer essa comparação, é multiplicar ambos os membros por 100. Então, multiplicando no lado esquerdo, você ficaria o quê? Isso aqui vezes 100, ficaria com 100 dividido por 5 vezes 23. E no lado direito, ó, quando você multiplicar isso por 100, vai ficar o quê? 1 centésimo de 100, que é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que dá 1. Portanto, né, a CESP está afirmando que isso aqui é maior do que 1. Agora, observe, quando você faz 5 vezes 23, esse resultado é maior do que 100. Como o numerador é menor, esse resultado é menor do que 1 e não maior do que 1. Ou seja, quando você tem um numerador igual ao denominador, o resultado é igual a 1. Se o numerador é maior do que o denominador, o resultado é maior do que 1. E se o numerador é menor do que o denominador, o resultado é menor do que 1. Beleza? Portanto, o item está errado. Tá? Então, é outra maneira também de você analisar, né? Comparar esses números. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar uma segunda solução para essa questão. Observe. Então, deixei anotado isso aqui, tá? Você vai entender por quê. Então, a segunda solução seria o seguinte, ó. Como eu quero escolher 3, então, olha só. No numerador, vou ter o quê? O número de casos favoráveis, ou seja, eu quero 3 soldados veteranos. Quantos soldados veteranos eu tenho? 10. Então, logo no numerador, eu vou ter uma combinação de 10 tomados 3 a 3, tá? Ou seja, tenho 10 soldados veteranos e quero escolher 3. Já no denominador, eu vou ter o que? O total. O total é o quê? O total é
25 soldados, ou seja, vou ter uma combinação de 25 tomados o quê? 3 a 3, tomado 3 a 3. Então essa seria uma segunda solução, beleza? Então basta resolver isso aqui. Segundo a CESP, isso aqui é maior, é superior a 6%. Então basta você resolver isso aqui, beleza? Então essa seria uma segunda solução. Então vamos lá. No numerador, você usando a definição, né? Ou seja, o que é que significa isso aqui? Significa 10 fatorial dividido por 3 fatorial e 10 menos 3 dá 7 fatorial. Então esse é o valor do numerador. E no denominador você tem o quê? Então vamos lá. No denominador você tem 25 fatorial dividido por 3 fatorial e 25 menos 3 dá o quê? 22, tá? 25 menos 3, então logo aqui vai ter 22 fatorial, beleza? Aí você resolve isso aqui, olha só. Divisão de fração, repete a primeira, ou seja, 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. E multiplica pelo inverso da segunda. Então o inverso da segunda vai ser o quê? O inverso da segunda é o que está aqui, ó, embaixo fica em cima, né? Que você vai inverter, então vai ficar 3 fatorial e aqui 22 fatorial. E o que está em cima vai ficar embaixo, ou seja, aqui vai ter 25 fatorial. Aí só é fazer essa continha. Então olha só, desenvolvendo aqui, ó, desenvolvendo aqui. Então aqui eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 e eu vou parar no 7 fatorial, porque já tem um 7 fatorial embaixo, ó, louco para ser cancelado, beleza? Então isso aqui dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial, beleza? Agora aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Então vamos fazer. Aqui a gente tem 3 fatorial vezes 22 fatorial, tá? Vezes 22 fatorial. Então tudo aqui, ó, tem um produto, beleza? Então aqui, ó, produto. Embaixo a gente tem o que? 25, desenvolvendo, ó, vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial. Já vou parar aqui porque tem o 22 fatorial em cima, doido para ser cancelado. Então aqui, ó, 22 fatorial dividido por 22 fatorial dá 1, já que são iguais. E aqui é a mesma coisa, ó, tá? Beleza? Agora aqui também você pode simplificar, né? Agora aqui também, ó, você pode simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Logo você ficou o quê? No numerador você ficou com 10 vezes 9 vezes 8, tá? No numerador você ficou com 10 vezes 9 vezes 8. E no denominador você ficou com 25 vezes 24 vezes 23. 25 vezes 24 vezes 23. Então você observa que isso aqui é justamente isso, ó. Porque aqui você tem 10 vezes 9 vezes 8. E aqui você tem o quê? 25 vezes 24 vezes 23. Então logo você tem essa maneira aqui, ó, também de resolver. Aí você aí escolhe qual das duas você achou mais fácil. Beleza?